suis seulement un paysan, bon, actuellement retraité, parce que j'ai quand même l'âge je n'ai pas assez de force maintenant pour diriger les champs. Mais ma profession, c'est l'exploitation familiale, avec ma famille. Em nome da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil, a Contraf Brasil, quero mandar um carinhoso abraço a todos os companheiros e companheiras, dirigentes sindicais, agricultores e agricultoras familiares da Federação Wallon da Bélgica. Em nome da nossa companheira Mariane, quero saudar carinhosamente a todos os dirigentes que compõem esta importante federação. Greetings all. I am Nolan Peñas, the National Chairperson of Pakisama Philippines, a national confederation of family farmers, rural women, indigenous peoples, and youth in agriculture. Bonjour d'abord à tout le monde et merci de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous ce que nous avons vécu en 2020. Comme vous le savez, nous, en tout cas, on a été surpris par cette pandémie. On n'avait pas de connaissances ou d'informations. Nous nous sommes réveillés et nous avons appris par les autorités qu'il y avait une pandémie avec des risques. Et tout de suite, on nous a parlé de couvre-feu, de suspendre les marchés hebdomadaires, de mettre presque fin à la mobilité. Donc l'activité humaine, c'est comme vous le savez, l'activité humaine est déterminée par la mobilité. Les gens bougent, ils vont dans les champs, ils vont, etc. partout. Alors donc, c'est ça qui nous a surpris. Et c'était une période où on était encore dans les travaux des champs. Pour finir, c'était le mois de mars. Donc ça a été vraiment dramatique, au sens le plus dur du terme. Et nous avons constaté également que le gouvernement a fait des efforts pour donner des vivres à des familles, pour aider les jeunes par des activités financées sur des projets. Mais, comme vous le savez, aucun État n'a les ressources pour pouvoir prendre en charge toute la population. O ano de 2020 foi um ano bastante atípico para nós em termos de agricultura familiar aqui no Brasil e acredito que para vocês também na Bélgica. O Covid-19 pegou todos nós de surpresa e, obviamente, trouxe um conjunto de dificuldades em termos estruturais, em termos de acesso ao mercado, em termos de capacidade produtiva. Nós tivemos, para além dos impactos da pandemia, um ano bastante difícil de diálogo com o governo Bolsonaro, um governo que não dialoga com a sociedade civil, que não prioriza as políticas públicas, assim como os governos anteriores priorizavam, em termos de reforma agrária, em termos de agricultura familiar. Então nós tivemos perdas orçamentárias, nós tivemos muitas dificuldades de estruturar as políticas públicas para que a gente conseguisse ter um ano de uma vida mais tranquila para os nossos agricultores familiares. 2020 has been very tough in the agricultural sector, especially that it hindered the flows from production to consumption due to travel restrictions. But it brought us to reconsolidate ourselves, like strengthening community-based organizations like cooperatives and farmer organizations, and build up a co-op to co-op partnership or farmer organization to farmer organization partnership, so that from production to consumption, the flows of agricultural goods will be directly to the consumer from the producer. Après avoir parlé de tout ce qui nous est arrivé en 2020, nous ne pouvons souhaiter que la fin de cette pandémie, pour que la vie reprenne, pour que nous puissions redevenir nous-mêmes, pour que la vie rurale comme la vie urbaine puisse se dérouler normalement. Et pour le secteur agricole, c'est que nous sommes actuellement en direction de la campagne agricole qui va commencer au Sénégal à partir de juin, et nous voulons quand même que d'ici là, tout le monde se porte bien et que l'on puisse travailler. C'est vraiment le souhait le plus ardent et le souhait aussi pour l'ensemble des pays du monde, parce que nous sommes
un membre de la famille mondiale. Nós esperamos que em 2021 a gente consiga reverter esse processo, se somando às outras organizações, se somando ao conjunto da sociedade, demonstrando para a sociedade brasileira, demonstrando sobretudo para o governo, para o Congresso, para os deputados e senadores, a real importância social e econômica que a agricultura familiar exerce para a economia do nosso país. A agricultura familiar é responsável por aproximadamente 70% dos alimentos que compõem a cesta básica do povo brasileiro, mas infelizmente o governo não enxerga dessa forma, o governo não tem priorizado as políticas públicas para o desenvolvimento deste importante segmento. Nós também teremos um congresso durante este ano, estaremos renovando as nossas direções da nossa confederação. Esperamos também contar com a parceria, com a participação de vocês durante o processo preparatório. E durante o ano de 2021 a gente espera também estreitar novamente os laços de relação entre as nossas organizações do Brasil, do Mercosul, com as organizações europeias, para que a gente consiga efetivamente ter uma força de uma retomada junto aos mecanismos internacionais, aos organismos internacionais de defesa deste projeto importante, tendo a agricultura familiar como propulsora na produção de alimentos para alimentar todo o povo do mundo inteiro. Desejo muito êxito para vocês, sucesso durante o Congresso e espero também que 2021 seja um ano de muitas realizações para a agricultura familiar de toda a Bélgica. Um grande abraço e contem sempre com a Contraf Brasil nessa parceria importante para fortalecer a agricultura familiar no mundo todo. What I wish for 2021 is that to strengthen further our partnerships, like for example, strengthening the Co-ops for Food program or co-op to co-op partnerships, that from the production side down to the consumer side, the cooperative will handle so that the flows of agricultural goods can be directly from the planters to the consumers.